Giro Econômico começa agora. Um programa que mostra os muitos lados da economia. E hoje, um lado que envolve todos nós, o mercado de trabalho. Eu, Maria Manso, e o economista e cientista social Ricardo Senes vamos conversar sobre as engrenagens que movem a geração de empregos e o futuro da ocupação profissional no Brasil. O meu primeiro emprego foi 40 anos atrás, quando eu tinha 15 anos e fui registrada em carteira como auxiliar de escritório. Nem sei se ainda existe essa ocupação. Mas, Senes, eu já mexia com comunicação, porque eu escrevia as correspondências do meu chefe nas cartas que iam ser colocadas no correio, porque também ainda não existia e-mail. E o seu primeiro emprego? Pois é, isso aí, Maria. O meu primeiro emprego, na verdade, foi bico. Fazia bicos durante a faculdade e um dos mais interessantes foi uma pesquisa de campo para a comunidade japonesa no Brasil. E eu tive que ir lá para o Vale do Ribeira fazer uma pesquisa na parte rural do Vale do Ribeira. E eram áreas muito difíceis de acesso. Eu fazia pesquisa a cavalo. Eu aluguei um cavalo, dava uma volta, chegava na propriedade, amarrava o cavalo, checava se tinha gente em casa, e estimava a família e continuava o meu trabalho. Esse foi um dos bicos iniciais aí da minha vida profissional. Ou seja, você já trabalhava com coleta e análise de dados. Exatamente. Nesse momento eu estava lá na ponta, na coleta, exatamente na área mais difícil de coleta, que é coleta nas áreas rurais e algumas delas com difícil acesso. Eu lembro, inclusive, que teve uma ponte que já havia sido derrubada pelo movimento sem terra na época e aí não dava nem para entrar na área. Então, foram boas aventuras. E hoje você também trouxe aqui para a gente dados sobre as taxas de desocupação no mercado de trabalho do Brasil. Vamos ver. Explica para a gente o que estamos vendo. Então, Maria, aqui a gente tem um ponto muito importante da economia brasileira, que é a questão de estrutura do nosso mercado de trabalho. Tanto no pós-pandemia, quanto historicamente o que vem acontecendo no país. E a notícia não é muito boa, Maria. O Brasil entrou numa fase nos últimos 10 anos, onde a geração de emprego, tanto em termos de número como de qualidade, está muito sofrida. Esse gráfico ele mostra essa questão da desocupação, que basicamente é a somatória das pessoas que não conseguiram nenhuma hora de trabalho remunerado na semana anterior dessa pesquisa. Estamos falando nenhuma hora de trabalho remunerado. Não é um emprego com carteira ou um emprego fixo. É que não conseguiram nenhuma hora de trabalho remunerado na semana anterior da pesquisa. Isso vocês podem ver que ele já vem ocorrendo desde esse gráfico de 2012 para cá, e o que a gente está vendo aqui é uma divisão por regiões. O que a gente pode observar? Na linha laranja, que é a linha mais em cima, é a região nordeste do Brasil. Vocês podem ver que é uma das regiões que mais piorou do ponto de vista de desocupação. Ela já tem historicamente uma situação ruim, mas de 15, 16 para cá mudou o patamar. E lá embaixo, na linha roxa, é a melhor região do Brasil, que é a sul, nesse ponto de vista. Uma certa estabilidade relativamente baixa de desocupação. E por que isso é preocupante? É fundamentalmente preocupante porque nós estamos vendo uma incapacidade da economia brasileira de gerar de maneira sustentável e suficiente empregos para a população brasileira. E quanto mais a região vamos dizer, predominantemente com baixa formação ou com uma formação mais precária, a empregabilidade fica ainda mais comprometida. De cada 100 brasileiros, 11 estão hoje desempregados. Esse número foi divulgado pelo IBGE e se refere à média dos meses de novembro, dezembro e janeiro. Segundo o Instituto, essa é a menor taxa para esse período, desde 2016. Ainda assim, são 12 milhões de pessoas na fila de um emprego e de um futuro melhor. Nós fomos conhecer uma dessas histórias. Como mãe solo, sem receber pensão nem remuneração fixa, Janaína se viu em muitos momentos delicados nos últimos 2 anos. Foi difícil, né? Porque é aquela incerteza, né? Tipo assim, naquelas questões, o que eu vou fazer esse mês? Eu vou pagar uma conta, eu vou fazer uma compra no supermercado.
Além da renda eventual gerada no pequeno salão que montou na sala de casa, doações e o auxílio emergencial a ajudaram a manter as necessidades dela e do filho Brian, de 10 anos. No meio do ano passado, um outro reforço, um trabalho temporário como auxiliar de sala, graças à Faculdade de Pedagogia, que interrompeu no início da pandemia. Ainda em curso, a pandemia de coronavírus já deixou marcas profundas no mercado de trabalho do Brasil. Uma delas é o desemprego. No ano passado, a média, de acordo com o IBGE, ficou em 13,2%. Trata-se do segundo maior percentual desde o início da série histórica, atrás apenas do registrado em 2020. Embora sinalize uma recuperação, o número vem acompanhado de dados que revelam uma face negativa: a queda na renda do brasileiro. A média de rendimento encolheu 10,7% em um ano e foi para R$ 2.447, o menor valor desde 2012. O número de pessoas com empregos formais cresceu tímidos 2,6% contra 11,1% das que trabalham sem registro em carteira, que hoje são quase 26 milhões. Nós podemos dizer que a recuperação no mercado de trabalho, ela se dá em um contexto de geração ocupacional, de oportunidades, né, mais frágeis, ocupações também com características em que a remuneração é menor. Essa conjuntura é muito mais que um resultado da pandemia. Deve-se à estrutura de trabalho no Brasil, trissetorial, com agricultura e indústria em redução e serviços em expansão, e também ao contexto histórico, como explica o sociólogo do trabalho Ricardo Antunes. Nós somos uma sociedade escravista e colonial. Nós convivemos e aprendemos a conceber o trabalho como trabalho escravo. Do trabalho escravo para o trabalho assalariado, houve, por exemplo, a exclusão dos negros e das negras que não encontraram trabalho no mundo industrial. E todo esse quadro criou um cenário que nós chegamos hoje, tá certo? Digamos assim, anterior à pandemia. Altos níveis de informalidade, forte precarização, e especialmente a partir da reforma trabalhista, ou a contra-reforma trabalhista de 2017, né, uma explosão do trabalho uberizado. O economista Rodolfo Tobler entende que, se por um lado a informalidade precariza as relações de trabalho, por outro tira brasileiros da desocupação. Mas ela ainda não foi suficiente para reduzir o percentual de desocupados a ponto de o país chegar na taxa natural de desemprego, um índice que estima o equilíbrio entre o número de desempregados com o de pleno emprego. Hoje o que a gente tem visto, que a gente tem tentado fazer é chegar perto dos 8%, 7%, seria um pouco mais factível, mas realmente esse número hoje não é muito preciso para ser estimado, porque para a gente ficar abaixo desse número, a gente não consegue imaginar isso talvez nos próximos 5, 6, 7 anos. É realmente um caminho muito longo, porque precisa de crescimento econômico muito forte, que não é o que a gente tem imaginado. Senes, uma das primeiras preocupações que essa reportagem nos traz é que mesmo quem está trabalhando está ganhando menos. E, inclusive, não conseguiu nem reajuste salarial, recomposição de inflação. Onde isso nos leva? Maria, eu diria que nós temos 3 questões que estão aqui em jogo. Quando você olha a situação de emprego, não só do Brasil, mas de vários países, essas 3 condições são: primeiro, a economia tem que estar crescendo, ela tem que estar ativa, dinâmica, e principalmente naqueles setores que são geradores de empregos bons, qualificados e tal. 2, você precisa ter um ambiente regulatório de empregabilidade que seja compatível com o nível de desenvolvimento do país e um certo aspecto de segurança dos trabalhadores. E 3, você precisa ter uma oferta de mão de obra qualificada para aquelas demandas. Essas 3 condições no Brasil hoje não estão muito equilibradas. Eu acho que esse é parte do nosso problema. E onde nos leva? Nos leva a um desenho de uma estratégia de desenvolvimento no país, que hoje nós não temos, que de alguma maneira respondesse a esses 3 grandes dilemas. A gente precisa retomar o crescimento do país, sem isso não tem emprego. Você só cresce, só gera emprego crescendo. 2, nós precisamos qualificar melhor a nossa mão de obra, porque senão naqueles setores que são os mais dinâmicos, mais compatíveis com a nova tecnologia que hoje domina o mercado internacional, se não tiver gente preparada para isso, não funciona. Você vai ter emprego, como ocorre em alguns casos no Brasil, e você não tem pessoas para ocupar esse emprego. E 3, você precisa de uma regulação equilibrada entre obrigações e direitos entre trabalhadores e empregados, e que seja, de alguma maneira, compatível com o que a gente tem no país. Eu diria que nas 3 frentes o Brasil está devendo melhorar.
Aqui no estado de São Paulo, se compararmos o mês de janeiro de 2021 com janeiro desse ano, foram criados 50 mil empregos formais. Ou seja, 50 mil famílias paulistas puderam respirar um pouco mais aliviadas. Mas será que isso indica uma tendência ou só uma onda? E a Janaína, que nós conhecemos agora há pouco, como será que termina a história da nossa personagem? Vamos ver. A queda no desemprego médio do último ano se deu principalmente pelas vagas no comércio e na construção, que ocuparam 3 milhões de pessoas a mais na comparação entre os últimos trimestres de 2020 e 2021. O número de trabalhadores domésticos aumentou em 6,6%, alcançando 5,2 milhões de pessoas. No estado de São Paulo, a média do avanço do emprego formal e informal foi de 5,5% no ano passado, a maior desde 2012. A região metropolitana puxou esse número, com quase 8% de expansão, de acordo com a Fundação SEAD. O aumento no número de vagas em serviços domésticos, construção, indústria de transformação, comércio e serviços sinaliza para uma demanda maior para a mão de obra capacitada. Quem está se empregando primeiro é quem tem mais qualificação. Então, quem ainda não se qualificou, que busque a qualificação. Quem liderou a variação de emprego positiva, quem mais gerou emprego em São Paulo em 2021 foram os serviços de TI, Tecnologia da Informação e Comunicação, e em segundo lugar a área da saúde, que são postos de trabalho qualificados. Então, a dica que a gente pode dar é mais qualificação. Ampliar as oportunidades de trabalho depende da recuperação econômica, que ainda acontece de forma lenta, na opinião do economista da FGV, Rodolfo Tobler. O que a gente tem visto para 2022 é uma expectativa de um crescimento muito baixo, ali entre 0% e 1%, muita gente falando perto de 0,5%. Então, naturalmente, a gente espera que 2022 seja uma recuperação muito mais lenta do que foi 2021. A economista do Diese, Lúcia Garcia, acredita que a retomada passa também por um olhar mais sensível ao trabalhador. Nós temos uma reforma trabalhista, né, e uma reforma da Previdência que vieram no sentido de rebaixamento dos custos do trabalho, mas a classe trabalhadora é também consumidora, não é? Não é a reforma trabalhista que ela vai resolver o nosso problema do emprego, né, e da regulamentação, mas sim, efetivamente, políticas de incentivo ao emprego e à renda. Por mais que as pessoas falem, às vezes, os empregos gerados eles são na base, né, da pirâmide, com um salário mínimo. Ok, mas se esses empregos vierem acompanhados de um conjunto de benefícios sociais que elas possam ter, você tem mais segurança para esse trabalhador. Como mulher, negra, mãe solo e cabeleireira autônoma, Janaína cultiva um direito que ninguém pode tirar. O meu sonho é poder crescer, construir a minha loja, e eu quero futuramente ministrar curso para as meninas aqui do bairro, para mostrar para elas que sim, que mesmo sendo mãe solteira, mesmo tendo poucos recursos, a gente consegue sim crescer na vida, né? Cenis, quando é que as Janaínas da vida vão conseguir realizar seus sonhos? Maria, eu diria o seguinte, que a gente precisa pensar no país, para o curto prazo e no longo prazo, uma questão é responder à crise, né? Nós estamos saindo de uma situação de crise, você tem pacotes de políticas públicas para resolver crise. E a outra é você responder com capacidade, fazer uma política, desenhar uma política que responda não só à crise, mas ao longo prazo. E aí que eu acho que vem a grande questão. Eu acho que nós temos no país um duplo desafio, porque a mudança do padrão tecnológico produtivo no mundo, essa tal da quarta revolução industrial, ela está mudando razoavelmente rápido o padrão de emprego no mundo inteiro. Você tem setores que estão sumindo da economia. Tem um estudo da McKinsey, feito o ano passado, se não me engano, que diz que no padrão atual da economia brasileira, até 2030, nós vamos destruir 16 milhões de empregos. Simplesmente são empregos que vão deixar de existir. Que tipos de emprego? Essa eu acho que é o grande questão. Na primeira e segunda Revolução Industrial, o que você tirou? Você tirou aqueles empregos que tinham a ver com força física. Às vezes era carregar produtos. Depois, na segunda revolução, você tirou um pouco a questão do trabalho repetitivo. Nessa terceira e na quarta, que entra a questão de industrialização e eletrônica, você está começando a tirar trabalho qualificado, inclusive. Você daqui a pouco vai ter menos pessoas, por exemplo, até na medicina, na advocacia e etc. Então, nós temos que olhar com cuidado que não é só responder no curto prazo necessidades que são importantes e que
tem a ver diretamente com a qualidade de vida da nossa população atual, mas a gente precisa pensar também em políticas de emprego e de crescimento olhando no futuro, a próxima geração. Aonde que vai ter emprego qualificado? Senão, a gente resolve um problema hoje e ele vai estar reproduzido daqui a 4, 5 anos de novo. Daqui a pouco, vamos conversar sobre a renda dos brasileiros. A maioria está ganhando menos do que antes da pandemia. Apenas uma pequena parcela da população teve aumento de ganhos. Depois do intervalo, vamos ouvir especialistas que acompanham a desigualdade social e financeira de quem vive neste complexo país chamado Brasil. Olá, estamos de volta. E agora, para conversar sobre um dos maiores problemas do Brasil, a enorme diferença de renda entre ricos e pobres. Entre 2012 e 2022, a fatia de domicílios que integra as classes D e E aumentou de 48% para 51%. É a primeira vez em uma década que a classe média deixa de representar mais da metade da população. A piora na mobilidade social, agravada pela pandemia, revela um importante revés para o país. A classe média ela foi diminuída, né? Depois de ela crescer durante algum tempo, chamada classe C, uma classe média, vamos dizer, tropical, ela foi aumentada no período de boom de commodities, de políticas sociais, de mercado de trabalho mais aquecido. Depois ela tem sido vamos dizer, achatada, mas felizmente ainda não voltamos aos níveis que tínhamos no passado, mas certamente estamos numa situação muito pior que tínhamos, vamos dizer, em 2014. Né? Não há um único critério para classificar as classes de renda no país. Baseado nos dados da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, o IBGE define como classes D e E quem tem renda familiar de R$ 2.800. A classe média é composta por famílias que ganham de R$ 6 a R$ 10 mil. Acima disso, estão as classes A e B. Quando a gente fala no Brasil de classe média, na verdade a gente está falando de famílias que ganham entre 6 mil e 10 mil reais de renda e que são, na prática, famílias que lutam para viver, sobretudo nos grandes centros urbanos, né? Você paga as escolas dos filhos, paga o seguro de saúde e tal, e paga o aluguel e o condomínio e tal, e pronto, acabou. Estamos entre os 10 países mais desiguais do planeta na distribuição de renda. Uma pesquisa do IBGE mostra que o 1% da população mais rica ganha por mês 35 vezes mais que metade dos brasileiros. Alguns vivem nas ruas como invisíveis. Pobreza visível a olho nu, que não entra muitas vezes na estatística, tem um dado que mostra que as políticas federais ligadas à população em situação de rua, elas foram diminuídas quando elas foram mais necessárias, que foi durante a pandemia. Então, acho que é uma involução das políticas sociais brasileiras. A pandemia aumentou a desigualdade, em grande parte pelo desemprego. Cerca de 19 milhões de brasileiros passaram fome em 2020. E mais da metade da população do país se viu diante da insegurança alimentar, quando o acesso à comida é incerto. A economia brasileira ainda não recuperou, a gente ainda continua com o mercado de trabalho muito deteriorado. Então, os postos de trabalho, principalmente os postos de trabalho que atendem essa população da base da distribuição, eles não estão aumentando na velocidade necessária para absorver essas pessoas novamente. Então, a gente tem visto, por exemplo, o aumento da precarização do trabalho, essa questão da uberização, né, desses trabalhos mais precários. Outro ponto que influencia diretamente na desigualdade de renda no país são as decisões políticas e eleitoreiras em relação aos programas sociais. O Brasil sempre teve ciclo político eleitoral. Se o marciano olhar as séries de pobreza, ele vai adivinhar direitinho onde teve as eleições. Sempre tem um bico para baixo da pobreza, depois ela volta a crescer. Só que esse ano a gente deu uma renda de R$ 400 mínima, que independe do tamanho de família, ela cai em 2023, a inflação está alta, aí se anunciou empréstimos consignados em cima dessa renda que é transitória. Eu acho que eu nunca vi acho que é um ciclo, é um oportunismo eleitoral 10.0.
Além disso, Cenis, a gente vê que essa desigualdade ela está se perpetuando de uma geração para outra, porque o filho não consegue estudar o suficiente para ter uma renda maior do que os pais dele. Maria, eu acho que isso é uma das questões fundamentais para a gente discutir no Brasil, porque você tem uma questão aqui que a gente está vendo no debate, que são políticas para redução de pobreza, principalmente nos momentos mais graves, e que são importantes, mas no fundo, eu acho que você tocou na questão principal. Se nós não desmontarmos aquelas lógicas que hoje operam no Brasil de reprodução da pobreza e reprodução da riqueza, nós não adianta política de renda básica aqui para resolver esse problema. O que são as políticas que conseguem alterar, vamos dizer, o que foi a sina dos pais para não ser a sina dos filhos? É basicamente as políticas estruturantes do país, que permite, por exemplo, que o filho do pobre não seja necessariamente pobre e também que o filho do rico não seja necessariamente rico. São as duas lógicas que, quando você vai olhar país desenvolvido, são países que olham isso com muito cuidado. Quais são as políticas que faz o filho do pobre não ser pobre? São basicamente você ter condição de vida mínima para essa família e educação. Para, num segundo momento, ter oportunidade, caso o mercado de trabalho ofereça, de entrar no mercado de trabalho ou do empreendedorismo. E quais são as políticas que fazem com que o filho do rico não seja necessariamente rico? É você quebrar os mecanismos, por exemplo, de herança. Né? Qualquer país, inclusive os Estados Unidos e Inglaterra, que são muito liberais, a herança é altamente taxada, porque qual que é a lógica? Ué, não é o mérito do pai que vai ser repassado automaticamente para o filho. E no Brasil a gente não faz nenhuma dos dois grandes movimentos de ruptura dessas lógicas que reproduzem pobreza e riqueza. Você falou agora do empreendedorismo. A gente vai ver no gráfico que você trouxe que, na verdade, o trabalho por conta própria está sendo maquiado de empreendedorismo, que também é um problema para o Brasil. Pois é. O empreendedorismo que aqui nesse gráfico está como trabalho de conta própria, por conta própria, e quando a gente compara, por exemplo, com os empregos no setor privado, que é a primeira coluna da esquerda, você pode ver a relevância do trabalho por conta própria no Brasil é metade, por exemplo, do que significa todo o trabalho dos trabalhadores em empresa privada. Então é muito significativo. Mas se você olhar a segunda curva, essa laranja, que indica a proporção de informalidade no tipo de trabalho, você pode ver que 80% do trabalho por conta própria ou o empreendedorismo é informal, 80%. Então aqui nós estamos falando de pessoas que estão fazendo um tipo de atividade, primeiro, muito arriscada, porque ela não está vinculada, como é por conta própria, ela não tem nenhum colchão formal ou informal, ele depende exclusivamente do seu trabalho do dia a dia. Né? Não é um empresário, que é um microempresário ou um empresário que opera sozinho. E, além disso, 80% é informal, ou seja, o sujeito está fora do mercado de crédito, ele está completamente desarmado dos mecanismos usuais que o mercado e o Estado oferece para uma situação dessa. E o que o mercado está precisando agora, a gente vai ver no próximo gráfico, que são profissionais de tecnologia. Como formar esses profissionais que a indústria vai precisar nos próximos anos? Olha, Maria, aqui é interessante, como a gente estava comentando atrás, não adianta você dar só política de renda e etc. Você precisa de fazer a economia gerar empregos de qualidade. E a questão é que quando você gera emprego de qualidade, como é o caso dos TI que nós estamos vendo aqui, e gera muita oportunidade de trabalho, esse estudo da Brascom, que mostra a demanda projetada para os próximos 5 anos de empregos no setor de tecnologia de informação e comunicação, hiperqualificado. Nós estamos falando de 800 mil vagas de trabalho nos próximos 5 anos, quase 1 milhão de trabalho num setor dinâmico. Qual que é o problema aqui? Olha o paradoxo. Muito possivelmente nós não vamos ter no país uma oferta de 800 mil pessoas qualificadas para esse mercado. Então, aí que está o ponto. Se você tiver um dinamismo econômico não correspondente à sua política, por exemplo, de treinamento e formação de mão de obra, você possivelmente pode estar perdendo esse enorme benefício que seria criado por um setor empregador e de qualidade por falta de oferta de pessoas. E o Brasil, infelizmente, vive esse dilema. Esse é um setor que a própria associação do Brascom tem indicado há muito tempo para os governos que, olha, nós vamos crescer e nós não vamos ter mão de obra. Eles têm avisado a sociedade da necessidade da sociedade se organizar para esse tipo de coisa. Quem está desempregado e quer aproveitar uma dessas oportunidades nesse momento, faz o quê? Olha, existem várias oportunidades de cursos,
média duração, às vezes até de curta duração, que te qualificam para dar um primeiro passo para esse mercado. Agora, é um mercado sofisticado, que às vezes você precisa treinamentos mais estruturados. Mas se começar com esse primeiro passo, já é fundamental para, de alguma maneira, se beneficiar. E isso é só uma projeção, isso aqui pode ser maior. Dependendo para onde for a economia digital do mundo, essa demanda pode ser, inclusive, acima dessa que está sendo projetada agora. Enquanto isso, Senes, o que é que deve girar a nossa economia na próxima semana já? Olha, Maria, eu diria que nós estamos num processo de aumento da taxa de juros do país que é muito preocupante. Nós estamos indicando aí um aumento da taxa de juros que já ocorreu agora na semana passada e deve ter mais aumento para frente. Nós estamos jogando o Brasil com um ano onde a economia não vai crescer, ou vai crescer muito pouco, com um impacto negativo de uma taxa de juros que vai chegar talvez a 14%. Isso altera completamente a lógica econômica das empresas e das pessoas. Então, as empresas vão parar de investir, você não vai captar investimento, na verdade, você não vai captar recursos para fazer investimento e possivelmente você vai investir em títulos públicos ou títulos vinculados a essa taxa de juros, porque vai ser muito mais confortável do que arriscar um investimento produtivo. Então, eu diria que a gente precisa ficar de olho nesse aumento de juros, porque ele está impactando várias coisas, inclusive o próprio câmbio está caindo basicamente em função do aumento da taxa de juros desproporcional. Saindo do universo das empresas e indo para o universo das pessoas. Quem tem uma pequena poupança, um pouquinho de dinheiro guardado, faz o quê para se preparar para atravessar 2022? Maria, eu acho que é segurar freio de mão nesse momento. É assim, uma situação onde a economia não crescendo, você tem problemas de insegurança por todos os lados, né? Eu diria que não é o momento de fazer grandes compras, grandes investimentos ou mesmo endividamento. É mais uma estratégia defensiva, uma estratégia mais de segurança. Então, apertando todos os cintos de segurança, na semana que vem a gente volta para checar todas essas dicas. Até lá! Até lá!